Mateuzinho do Flamengo é um deles? Já está no clube treinando, já foi contratado o Mateuzinho, já está fazendo exame, já está apto. Hein? Quem não tem dinheiro, conta história! Fala, nação, saudações rubro-negras, bora para mais um vídeo do canal. E o Corinthians desistiu da contratação do lateral Mateuzinho, todo mundo já sabe, e o Mauro César Pereira soltou o verbo e apontou quem são os verdadeiros culpados em toda essa história. Então vamos acompanhar a opinião do Mauro César Pereira. O link está na descrição da Jovem Pan Esportes como créditos de direitos autorais. Deixa seu like no vídeo para ajudar no engajamento do conteúdo e bora pro vídeo. Esse assunto, Corinthians, Mateuzinho, Flamengo, o jogador que já vinha treinando com o time, houve um treino aberto com a torcida do Corinthians, o Mateuzinho participou desse treino aberto, tudo parecia certo, anunciado, oficial, e agora o Corinthians desiste do empréstimo do Mateuzinho. Mauro César. Essa assim, é uma demonstração, me parece muito clara, inequívoca de muito amadorismo, né, dos dirigentes dos dois clubes, né? Do caso do Corinthians, então, é escandaloso. Vamos recapitular. O jogador veio para São Paulo. O jogador veio para São Paulo para se apresentar ao Corinthians. Quando ele viajou, quais eram os termos do empréstimo? Sem taxa de vitrine, sem valor fixado pelos direitos federativos ao final do empréstimo e podendo o Flamengo requisitar seu retorno assim que quisesse. O Corinthians aceitou. O cara pegou um avião, veio para São Paulo e foi treinar. Eu publiquei agora no meu blog, informação que eu acabei de apurar, né, com uma fonte rubro-negra, que o Flamengo teria autorizado o jogador apenas a fazer exames médicos. Se o jogador for autorizado só a fazer exames médicos e puseram-no para treinar, por que o Flamengo imediatamente não procurou o Corinthians e falou: vem cá, você pôs o jogador para treinar, não assinou o contrato ainda, você não pode botar para treinar. E o Mateuzinho, o que você está fazendo aí treinando, cara? O jogador, o empresário dele, que história é que não tem que treinar no Corinthians, não está assinado. Ele foi até no treino aberto no Parque São João. Sim, treino aberto. Então, existem imagens várias do jogador em atividade, com uniforme de treino do Corinthians. E ele, domingo, já foi à Neoquímica Arena e postou na sua rede social um vídeo da torcida do Corinthians. Ou seja, já se sentindo pertencente ao clube. E não estava assinado. Então, o Flamengo, na hora, tinha que chegar e advertir o Corinthians e o Mateuzinho, por intermédio do seu representante, ou o que fosse. Não fez isso, pelo que consta. Ficou quieto. Então, errou também, né? Porque se autorizou, de fato, só para fazer exame, não poderia permitir que o jogador... Você imagina isso? Não tem cabimento um negócio desse. Agora, é muito evidente, está muito claro, que o Corinthians muda o seu discurso quando ele perde o Lucas Veríssimo. Quer dizer, ele não se cercou com relação ao Lucas Veríssimo e também com relação ao Mateuzinho. Eu acho absolutamente pertinente a reivindicação do Corinthians de ter uma taxa de vitrine, de ter um valor fixado ao final do empréstimo, de não permitir que o jogador saísse de volta para o Flamengo no meio da... Por exemplo, o Flamengo está lá com o Wesley e Varela, aí um dos dois se machuca, né? O Flamengo poderia falar: volta o Mateuzinho. Eu quero... Se machuca, sei lá, em final de março. Aí em abril vai começar o Brasileiro, pode voltar o Mateuzinho porque eu vou precisar dele. O Corinthians teria que liberar. O Matheus Gonçalves, que foi emprestado pelo Flamengo ao Bragantino, esteve durante o segundo semestre no time de Bragança Paulista exatamente nessas condições. O Bragantino aceitou. O Corinthians não é obrigado a aceitar, mas inicialmente aceitou. É óbvio, porque mudou o discurso agora. Tivesse assinado, não tinha como voltar atrás. Mas ele veio para fazer exame, segundo o Flamengo, então está todo mundo errado. O Mateuzinho, porque foi treinar, se ele foi só para fazer, não poderia ter treinado, sem contrato assinado. Quer dizer, uma postura totalmente fora de propósito. O Corinthians, porque colocou o cara para treinar, ele não entrou na marra ali, foi treinar. Alguém abriu as portas para ele, vai lá, toma um uniforme aqui, vai lá, treina. Alguém autorizou, né? Então tá errado também. O Flamengo, por ter permitido isso e não ter se manifestado na hora, né? Na hora, quando apareceu o Mateuzinho no treino, o Flamengo tinha que notificar o jogador e o Corinthians: por que ele tá treinando? Não tem contrato com o Corinthians. E se ele se machuca no treino? Como é que fica? Né? Sofre uma lesão, acontece... Tudo bem, pode ser um treino leve, um treino aberto, mas não importa. O cara se machuca, acontece o quê? Faz o quê? Todo mundo está errado, mas agora, nisso tudo, o que eu acho o mais preocupante para o torcedor do Corinthians é que está muito claro que a diretoria só percebeu que o negócio não era bom depois do episódio do Lucas Veríssimo. E aí quis mudar atrás e vender uma postura de: não, nós estamos aqui ninguém brinca com a gente, não somos um time pequeno, ficar aqui servindo de vitrine para os outros. Concordo.
Mas por que não falaram isso para o Flamengo quando o acordo foi verbal, né? Até então foi feito. Flamengo, seguinte, eu quero jogador, mas eu quero o valor de passe fixado. Não, mas eu quero jogador, mas eu quero taxa de vitrine. Se vocês tiverem uma proposta de fora e vender esse jogador pelo valor XYZ, eu quero um percentual, né? Porque ele vai se valorizar aqui no Corinthians, né? Ah, tudo bem. Não, olha, não tem essa de você pedir o jogador de volta, não. Me emprestou até o final do ano, ele é meu. Eu não vou aceitar que ele saia no meio da temporada. Isso aí eu não aceito. Isso tinha que ser dito no começo. E pelo jeito não foi feito. Aí quiseram mudar, como não estava assinado, desistiram do negócio. Situação ridícula para o atleta, né? Mas por culpa dele também, que não tinha que ter ido para campo nem nada disso, tinha que só fazer exame e esperar assinar. Não sei o que o empresário falou para ele, tudo se orientou, se foi da cabeça dele, eu não tenho a menor ideia. Feio para o Corinthians, feio para o Flamengo, feio para todo mundo. Ridículo isso aí. Muito ridículo. E o Bragantino havia feito uma proposta anterior ao Mateuzinho de compra, o Flamengo aceitou, e aí o jogador não quis o Bragantino. E com todo respeito ao Corinthians, se eu sou um atleta profissional hoje, não estou falando tão de ironia, não, sério, se o Bragantino faz uma proposta ao Corinthians, eu tenho que pensar bem. Porque hoje o Bragantino é um clube que paga em dia e joga Libertadores. O Corinthians é um time que brigou para não cair e tem vários problemas financeiros. Não tem nem comparação de um clube para o outro. É óbvio, isso é evidente. Mas nesse exato momento, para o profissional, é o caso para você pensar. Onde você pode se projetar mais, qual clube que pode te oferecer a melhor condição. É absurdo isso, mas é a realidade. É absurdo por culpa do Corinthians. Porque por mais dinheiro que a multinacional possa colocar no Bragantino, agora Red Bull Bragantino, o Corinthians jamais poderia ser digamos, um clube menos atraente para um profissional do que o Bragantino. Mas, de fato, uma análise fria, pode ser. Pode ser. É impressionante, mas é pura realidade. E a gente está vendo por isso. Olha a sucessão de situações que o Corinthians teve. Vou tentar lembrar, posso esquecer alguma. Teve o episódio do Gabigol. Tudo acertado, falta não sei o quê, tudo bem encaminhado, bem encaminhado. Aí depois o Flamengo... Conversas adiantadas. O Flamengo diz que não teve proposta oficial, foi informação que eu trouxe aqui também, que eu apurei, que não tinha nada concreto. E o agente do jogador fala que não tinha acertado nada com o Corinthians. Então já ficou chato ali, né? Que criou uma expectativa. O torcedor corintiano mais, digamos, apaixonado, ele acreditou que o Gabigol ia jogar no Corinthians. É só olhar as redes sociais na época. Aí depois disso vem o episódio do patrocínio. Patrocínio sensacional e tal, legal, bacana. Aí agora, ontem, veio a notícia de que o patrocínio, a multa, né, que tem que ser paga ao antigo patrocinador, ao contrário do que foi dito na apresentação do novo patrocinador, tem que ser paga pelo clube, não pelo novo parceiro, né? O episódio do Lucas Veríssimo, que foi apresentado como um jogador que o Corinthians contaria com ele nessa temporada, né, dando continuidade à sua passagem pelo clube, ele vai para o Catar. Meteu o pé, né? O episódio do Rodrigo Garro. Hoje eu conversei até com um colega da imprensa argentina, lá de Córdoba, ele estava dizendo, cara, o Talheres fala aqui é o seguinte, se não pagar os cerca de 20 milhões, né, não vai liberar. E o Talheres não admite o jogador de volta, não. Ele quer o dinheiro, já vendi. Agora me paga, se vira aí, tá nessa situação. E aí eu perguntei até para ele, vem cá, mas o pessoal agora tá... os caras agora estão mais descolados, estão mais atentos porque tem um episódio do Fausto Vera. Os caras lá atrás não estavam ligados a isso. Depois eles perceberam, eles não pagaram o Argentino Júnior em dia. Então o clube já falou, não, eu quero isso aqui na mão agora. Eu quero garantia. Então o Garro está aqui em São Paulo, né? Já tem tempo, né? E não joga. E o Mano treina, o time conta com ele e não pode escalar. Como contava com o Mateuzinho, não vai poder contar dia nenhum. É difícil que o Rodrigo Garro volte, porque a postura do... Aí, nação, gostou do vídeo? Deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. O link está na descrição da Jovem Pan Esportes, como créditos de direitos autorais. E deixa nos comentários se você concorda ou não com essa opinião do Mauro César Pereira, beleza? Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.